pessoal, tudo bem? Hoje, como prometido, a gente vai tratar da diminuição uniforme de 30 graus nessa estrutura bem aqui. A gente vai fazer a letra B desse exercício. Então, vamos lá embaixo, copiar o nosso desenho aqui da nossa estrutura. A gente tem essa estrutura aqui, uma diminuição uniforme de 30 graus, menos 30 graus. Por que eu falei no outro vídeo que ia ser mais fácil a gente calcular essa letra B? Vamos lá, o que nem a gente fez no nosso passo a passo anterior. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o grau de hiperestaticidade. Hiperestaticidade. Que vai ser o mesmo do outro. A estrutura não mudou, então o grau vai ser o mesmo, vai ser 2. Em seguida, a gente precisa determinar o sistema principal. O sistema principal também vai ser o mesmo, porque eu vou definir como sendo o mesmo. Que não adianta você chegar aqui agora e trocar o sistema principal. Senão você vai ter que fazer o estado 1 e o estado 2 de novo, né? Para você obter o x1 e o x2. Na parte 3, a gente tem que calcular o estado 0, o estado 1 e o estado 2. O estado 0 vai ser substituído pelo estado da temperatura. Antes era o carregamento, agora vai virar temperatura. A gente não chama mais de estado 0, mas chama de estado da temperatura. Só para não confundir. Na outra parte, na parte 4, a gente calcula o EJC, delta e J. O que vai mudar aqui? Como a gente não tem estado 0, a gente não vai ter estado EJ, delta 10 e EJ ou EI, né? Tanto faz. Vou botar EI aqui, que eu acho que é o que a gente estava usando. Delta 20. Isso aqui, esses dois aqui vão ser substituídos pelo EI delta 1T e EI delta 2T, que a gente não usa a tabela para calcular, acho que é bem mais fácil. Então, todo aquele resto vai ser igual. Com esses valores, a gente consegue montar a equação de compatibilidade, que é, como a gente viu no outro, bem facinho, né? Só para a gente obter o x1 e o x2, que são os nossos hiperestáticos. E com os hiperestáticos, a gente consegue montar o E é igual a que é T mais E1 vezes x1 mais E2 vezes x2. Aí você vai perguntar, Fernanda, mas quem vai ser o ET? Porque embora a gente tenha o estado da temperatura, a gente não vai ter um diagrama. Então, a gente não vai calcular as reações, a gente não vai calcular os momentos, essas coisas assim, nesse ET aqui da temperatura. Então, esse valor aqui não existe, né? Então, a gente vai ficar só que o E é o E1 vezes x1 mais o E2 vezes o x2. Que também facilita um pouco pra gente. Com isso, a gente pode partir finalmente para calcular os diagramas e as reações reais. Então, vamos aqui. A gente já sabe que o grau de hiperestaticidade é 2, então essa parte a gente tem completa. O sistema principal vai ser o mesmo. Então, o que a gente precisa calcular aqui agora é o estado da temperatura. Então, vamos lá. O estado da temperatura. Para isso, a gente precisa de algumas informações. A gente precisa do TG, que é a nossa variação de temperatura, que nesse caso vai ser menos 30 graus. Do alfa, que foi dado na questão, que é 10 a menos 5 sobre graus Celsius. E o EJC, que também foi dado na questão, é 10 a quarta T metro ao quadrado. A gente vai ter uma forma para calcular o delta T1 e o delta T2. Que fórmula é essa? A gente tem que EJC vezes o alfa vezes o TG vezes o AN1 é igual ao delta T1. Quem é esse AN1? É a área do diagrama da normal do sistema 1. A gente não tinha feito o sistema 1, que eu digo o estado 1, né? A gente não tinha feito esse diagrama lá na outra questão, então vamos fazer ele aqui agora rapidinho. É super fácil. A gente tem aqui x1 é igual a 1t, esse x1 tinha causado a reação
VA, que era igual a 1t, menos 1t, né, que é negativo. Deixa eu botar aqui bonitinho. E com isso a gente vai obter o diagrama. Tá de verde aqui, só para não confundir. Esse diagrama aqui de esforço normal. Vai ser negativo. Vai estar comprimindo, né? Que vai estar tracionando, então vai ser tracionando essa barra aqui, então vai ser positivo. Legal. Qual é a área 1 desse diagrama? A gente vai ter aqui que essa altura vale 3. Então, aqui vai ser essa altura 3 vezes esse retângulo aqui, por exemplo. A altura aqui é 3. Essa largurinha aqui é menos 1. Então, a gente vai ter 3 vezes menos 1. Mas, nessa barra aqui não tem nada, então não adiciona nada. Esse outro retângulo aqui vai ser 3 vezes 1. 3 vezes menos 1 mais 3 vezes 1 é igual a 0. Então, a área do diagrama de normal do estado 1 vai ser igual a 0. Vamos já repetir aqui, ou melhor, como aqui vai ser igual a 0, e é tudo uma multiplicação, o ΔT1 é igual a 0. O ΔT2 vai ser a mesma coisa, mesma fórmula, né? Só que a área da normal do estado 2. Vamos fazer essa área aqui agora. Opa, aqui não tem C. A gente tem aqui o x2, que é igual a 1t, e esse x2 vai causar essa reação HA aqui, que é igual a 1t também. Essa reação aqui vai ficar para fora. Com isso, a gente vai obter que essa barra aqui de cima, ela vai ser tracionada, então, positivo aqui, no valor de 1. Então, a gente calcular a área da normal do estado 2 vai ser, como só tem aquele retângulo ali, vai ser a área daquele retângulo. Aqui embaixo é 6, a gente não usa o L', a gente usa o 6 mesmo. Então, vai ser 6 vezes 1, que é igual a 6. Então, a gente já tem aquela área ali. Bacana. Com essa segunda área, a gente consegue definir finalmente o ΔT2, que é igual a EJC, 10 à quarta, vezes o alfa, 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é menos 30, vezes aquela área ali, que é 6. Então, aqui no final, a gente fica que o ΔT2 é igual a menos 18. O que a gente faz com esses dois valores? A gente vai colocar eles na nossa equação de compatibilidade. Equação de compatibilidade. Que era aquela equação EI delta, que no caso é 1t, mais EI delta 1 vezes x1 mais EI delta 2 vezes o x2, que é igual a 0. Copiei a outra aqui rapidinho. E a gente substitui os valores. O EI delta 1t é 0. O 2t, menos 18. Aí, esse resto aqui fica que nem aquela outra que a gente já tinha montado. Então, fica 144x1 mais 54x2 igual a 0. E aqui, 54x1 mais 45x2, que é igual a 0. Feito isso, colocando aí na nossa calculadora, a gente vai obter que o x1 é igual a menos 0,272 e o x2 é igual a 0,727. Números bem parecidos, para confundir a gente. Com isso, a gente tem que a equação dos esforços reais, né? Vai ser, como a gente disse, ET. Não existe ET, nessa parte aqui a gente não calculou, além dos diagramas de esforço normal, a gente não calculou de momento, por exemplo, então não existe o estado T. A gente tem o E1 vezes o x1 mais o E2 vezes o x2, que fica o E1 vezes, primeiro botar ao contrário aqui, fica menos 0,272 vezes o x1 mais 0,727 vezes o x2. Essa é a nossa equação para obter os esforços reais. Vamos fazer então, como a gente tinha feito na outra,
Vou fazer aqui só um exemplo rápido, porque essas contas são contas... Com essa equação aqui é isso que importa, as outras contas são relativamente simples. Os esforços que a gente tinha aqui na nossa estrutura original eram o VA, momento em A e o HA, que a gente tem o HB, e o VB. Então, deixa eu calcular o VA, por exemplo. A gente tem aqui que o VA é menos 0,272 vezes... Botei que x1, na verdade é 1 aqui. E aqui é 2. Vezes o VA no estado é 1. Mais 0,727 vezes o VA no estado 2. Pegando lá os valores lá em cima e fazendo essa multiplicação, a gente vai ter que o VA é 0,272. Para economizar tempo, eu já copiei aqui o HA, o MA, o VB e o HB, para você conferir com o seu próprio exercício. Então, tendo essas reações, a gente consegue partir para os diagramas, que é o que importa de fato, né? Ok, no diagrama de esforço normal, a gente vai ter... Vou colocar aqui as reações que importam. A gente tem aqui o VA é igual a 0,272. O HA é 0,272 também. O VB é 0,272 e o HB é 0,727. Opa, 727. Todo mundo quer ter, né? Já coloquei ali em cima. Então, nessa barra aqui, a gente tem que essa reação VA vai comprimir ela, então aqui negativo. A gente tem que essas duas reações aqui, o HA e o HB, vão tracionar essa barra aqui de cima, então positivo. O valor desse aqui é 272, esse aqui também. E que essa reação aqui vai comprimir essa barra DB, ou BD, com também o valor de 0,272. Então, esse... Opa. O sinal do VB aqui tá ao contrário. VB é menos 0,272. Então, esse VB aqui, na verdade, ele é assim. Código vermelho aqui. É assim. Então, não tá comprimindo, na verdade, tá tracionando. E o tracionar, nesse caso aqui, que é o diagrama de esforço normal, tracionar é pra dentro, né? Então, aqui positivo. Lembrando daquele que eu já tinha falado, que é como se a gente pegasse essa barra aqui. Opa. Aqui ela tá assim, aí a gente vira ela 90 graus e ela vai ficar assim, positivo para cima, negativo para baixo. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. Só relembrando o que a gente tinha visto mais ou menos no último vídeo. Então, esse diagrama aqui está pronto. A gente pode passar para o diagrama de cortante. Diagrama de cortante assim. Pô, peguei o azul. Deixa eu catificar aqui rapidinho. No diagrama de cortante, a gente tem a mesma estrutura. Os esforços que importam, vamos colocar eles aqui de vermelho, que é 0,272, 0,272, 0,727 e aqui menos 0,272. Eu já vi aqui que já confundiu um valor, aqui também é o 0,727. Todos na horizontal são 0,727, na vertical 0,272. Bem facinho de lembrar. Que é 0,2727. Bacana. Então, aqui no diagrama, só alterar esse valor aqui em cima, é o 0,727. Então, aqui, no diagrama de esforços cortantes, o que a gente vai ter? Esse esforço aqui vai causar uma cortante assim, positiva aqui de 727, lembrando que cortante para fora é positivo. Aqui, esse esforço aqui vai causar aqui uma cortante constante ali em cima de 0,727.
272. E esse esforço aqui vai causar nessa barra uma cortante para fora negativo, né? De também 0,727. Então, aqui vai ficar positivo e ali negativo. Bacana. Então, agora a gente pode ir para o diagrama de momentos fatores. Idade tonelada por metro. E para calcular esse diagrama aqui, a gente pode tanto usar o método do corte na seção, né? A gente vai cortando aqui as seções e a partir das reações a gente vai calculando qual o momento naqueles pontos. Ou a gente pode fazer o do estado, né? O E1 vezes o X1, mais E2 vezes o X2, aí a gente substitui aqui. Por exemplo, o momento em C, que é esse ponto aqui, vai ser igual ao momento em C, 1 vezes o X1, mais momento em C no estado 2 vezes o X2, para a gente obter quais são os momentos em cada ponto. Isso também funciona. No final, a gente tem um momento aqui de 1,632, como a gente já tinha escrito lá em cima. Aqui a gente vai ter uma reação de 0,727. Na verdade, essa reação aqui é para esse lado aqui, né? Então, é negativa. E o que importa, eu acho que aqui é isso. Deixa eu apagar isso aqui. Nesse caso, para só exemplificar um pouco, mudar de como a gente está fazendo, em vez de fazer pelos estados, vou fazer um corte aqui nessa barra, só para exemplificar. Acho que talvez a gente já tenha feito isso no outro vídeo. Como seria para obter com esses cortes na seção. Então, a gente tem aqui, fazendo esse corte aqui, a gente vai ter um momento positivo, que a gente quer descobrir qual é, que a gente tem a reação, na verdade, para esse lado aqui, de menos 727, e aqui o momento de 1,632. Então, a gente pode fazer aqui que o somatório dos momentos na seção S é igual a zero. Com isso, a gente tem que o M mais o MA, que é 1,632, MA que está no sentido positivo, o M também. Se a gente prender aqui, a gente pode imaginar uma corda, por exemplo, prende ali, essa força aqui vai girar nesse sentido aqui, que é o sentido negativo. Então, a gente vai ficar com menos 0,727, a força que a gente tem, né? Vezes essa distância aqui, que no caso são esses 3 metros aqui. 3 igual a 0. Então, M é igual a menos 1,632 mais 0,727 vezes 3, que isso vai ficar no final que o M é igual a 0,549 toneladas por metro, correto? A gente pode repetir esse processo, ou fazer esses cortes, ou ir pelo cálculo que a gente utiliza os estados. No final, a gente vai obter esse diagrama. Deixa eu tirar essa setinha aqui. Esse diagrama assim. Pô, apaguei foi minha estrutura. Aqui. A gente vai obter esse diagrama assim. Vou fazer de verde para ficar um pouco diferente. Aqui a gente vai ter... Nesse canto a gente vai ter um momento de 0,55, arredondando, né? Aquele 0,549 que a gente obteve ali embaixo. Aqui em 2,18. Aqui também em 2,18. Lembrando que, como a gente já tinha falado várias vezes, que nas quininhas esses momentos aqui tem que ser iguais, então até um jeito legal da gente conseguir conferir. E aqui vai ser esse próprio momento aqui de 1,632. Que é zero, né? Tem que ser zero. Então, a gente obteve todos os diagramas para a letra B, no caso da temperatura, que é o que foi solicitado. Os diagramas e também as reações. No próximo vídeo, a gente vai... Esse aqui tá completo, né? Vou marcar aqui. A gente vai calcular os recalques em A indicados abaixo, que vai ser bem similar com o que a gente já fez aqui, só muda o estado zero, que agora vai ser o estado do recalque, ao invés da temperatura, mas o resto do passo a passo é bem similar. Caso vocês ainda não conheçam o canal do PET, a gente tem várias outras playlists, tanto com teoria das estruturas, como com matérias como mecânica do sólido zoom, hidráulica. Então,
Convido vocês aí a entrarem no nosso canal, se inscreverem, ativarem o sininho, essas coisas aí que vocês já sabem, para ficarem sempre ligadinhos nos nossos vídeos. Então, até a próxima!